a compreensão intelectual, você é capaz de, lendo um texto, você consegue interpretá-lo. Eu tenho certeza que você que estudou português conhece minimamente as regras de gramática. O pessoal que está na escola está falando, vai dar aula de português? Não vou dar aula de português. Mas quando você lê um texto, aquele que aprendeu, os analfabetos funcionais são aqueles que não conseguem decodificar aquilo que leem. Eles conseguem juntar letras, formar palavras, sabem que B com A faz Bá, B com E faz Bé e por aí afora, mas não conseguem compreender aquilo que leem. Isso é um analfabeto funcional, né? Existem os analfabetos que não sabem nem ler nem escrever, mas alguns, diante de um texto, não têm a capacidade de interpretar. Tenho certeza que se você der uma Bíblia para um incrédulo, né, alguém, professor de português ateu, ele terá a capacidade de compreender a obra literária. Mas existe algo que acontece quando a palavra de Deus ela é exposta. Deus, ele pode dar vida aos mortos, pode dar vista aos cegos. No momento em que a palavra ela é ensinada, porque a fé vem pelo ouvir. Há algo que é gerado no nosso coração da parte de Deus quando a Bíblia é apresentada. Há uma história de um pregador chamado Charles Spurgeon, não sei quantos aqui conhecem, já ouviram falar. Charles Spurgeon é considerado, é conhecido o príncipe dos pregadores. Foi um pregador do século XVIII e talvez dos maiores pregadores de fala inglesa, e conta-se a história de que ainda menino, ainda garoto, ele frequentava uma igreja lá na sua cidade natal, lá na Inglaterra, e foi um dia assim, caiu uma nevasca, era um inverno terrível, e a neve foi tão intensa que os irmãos não conseguiam sair das suas casas, né? E havia um obreiro da igreja, um homem que costumeiramente não pregava, não ensinava, e Deus incomodou para ele ir à igreja naquele dia, abrir. Ele estava em casa e falou, com essa neve ninguém vai, né? Mas o Espírito Santo incomodou para que ele fosse, vai. E aí chegando lá na igreja, tinha uma família só, né? Só uma família que conseguiu chegar na igreja naquele dia, e aquele irmão, aquele obreiro que não tinha o hábito de pregar, Deus incomodou para que ele pregasse. Ele falou, mas o que eu vou dizer, Senhor? E disse que foi mais ou menos uns 15 minutos a pregação dele, e a única coisa que ele conseguia dizer é, olhem para Jesus, olhem para Jesus, olhem para Jesus. E naquele dia, um menino que estava sentado no banco da igreja, de aproximadamente 9 anos de idade, Charles Spurgeon, olhou para Jesus e conseguiu enxergar quem era realmente o Senhor. Há um milagre que acontece quando a palavra é exposta. Eu tenho certeza que hoje isso vai acontecer aqui nesse lugar. Então, quando você vier para a igreja, por que eu estou falando isso tudo? Quando você sai da sua casa para vir para a casa do Senhor, venha com expectativas em Deus. Você não está num lugar qualquer. Você está diante da presença do Senhor, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, Ele estará presente. Você acredita que Jesus está aqui? Ele está aqui, irmãos. Jesus está aqui nesse lugar. Quando você vier para a igreja, faça planos de trazer alguém. Convide um amigo seu, convide um vizinho. Eu tenho certeza que no momento em que a palavra for exposta, Deus vai fazer uma obra no coração desse seu amigo, desse seu vizinho, desse seu colega de trabalho. Amém? E vamos abrir mais uma vez a palavra do Senhor no Sermão do Monte. Nós estamos aqui nessa série e eu convido você a abrir a Bíblia em Mateus no capítulo 5, versículo 21. Estamos aqui expondo versículo a versículo esse que é o principal sermão de Jesus, o principal ensino de Cristo, foi a pedra fundamental do seu ministério. E ele aqui nos fala coisas muito importantes. A gente precisa entender o que Jesus quer dizer aqui. Se você não for capaz de entender o Sermão do Monte, dificilmente você vai entender o cristianismo. E aqui no capítulo 5, no versículo 21, Jesus diz o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E que tribunal é esse? Tribunal divino. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao fogo do inferno, né? Ou ao inferno de fogo.
Versículo 23, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo ou o último cêntimo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nessa manhã mais uma vez estamos diante da Tua Palavra, e eu creio que ao expor a Tua Palavra, a fé pode ser gerada no nosso coração. Amém. Por isso, nessa expectativa de fé, eu me coloco diante de Ti, sabendo que sou um instrumento falho, mas nesse momento não importa, ó Deus, a minha capacidade, a minha retórica, a minha eloquência, a minha capacidade de exposição. O que importa é o milagre que o Teu Espírito Santo pode operar em nossos corações. Então fala de uma forma clara e compreensível nesse lugar. Amém. E que realmente, Senhor, o Senhor possa gerar essa fé salvadora nos nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Bom, gente, talvez um dos temas centrais aqui da Bíblia, um dos temas centrais da Sagrada Escritura seja o perdão. O perdão é a prática, a prática do perdão, na verdade, é um bem essencial para mim e para você. Tanto a capacidade de perdoar, quanto a capacidade, e essa é mais difícil, de pedir perdão. Às vezes nós temos essa dificuldade de nos retratarmos quando sabemos que estamos errados. É tão difícil admitir culpa, é tão difícil admitir responsabilidades. Isso demanda maturidade, humildade. Isso é uma coisa que a gente tem alguma dificuldade, mas o perdão, a prática do perdão, é um bem essencial para a vida, não apenas para os relacionamentos. Isso é fundamental, somos imperfeitos, em algum momento nós vamos falhar, o marido vai falhar com a esposa vai falhar com o marido, os filhos com os pais, amigos, em algum momento, seu amigo, aquele grande amigo, aquela pessoa que você tem uma confiança tão grande, em algum momento ela vai te deixar na mão. E há uma escolha que eu e você temos que fazer nessa hora, Exercitamos a paciência, a misericórdia, a tolerância, ou cortamos essa pessoa da nossa vida. Então a prática do perdão realmente é um bem essencial para a nossa vida. E a prática do perdão, ela traz benefício para a nossa saúde. Foi escrito um artigo recentemente na revista de Psicologia Hospitalar, e o título desse artigo científico era o seguinte, preste atenção: a percepção de pacientes com cancro de mama em relação ao trauma emocional e ao aparecimento do tumor. O objetivo dessa pesquisa foi aplicado um questionário para pacientes que estavam em tratamento para o cancro de mama, em vários estágios, em vários graus. Foi aplicado um questionário para aquelas mulheres que estavam nessa luta para o tratamento do cancro de mama. E nesse questionário, as psicólogas que estavam conduzindo essa pesquisa, elas chegaram à seguinte conclusão. Presta atenção aqui no trecho do artigo. A análise dos dados das entrevistadas mostra a existência de associação entre traumas emocionais e mágoas e o surgimento ou agravamento do cancro de mama. Todas as pacientes entrevistadas vincularam de diferentes formas o surgimento da doença a um trauma emocional, seja ele por perdas, culpas, mágoas ou formas inadequadas de lidar com o trauma vivido. O que eu quero dizer com isso? Que todo cancro tem origem em traumas, em mágoas. Não é assim, não funciona dessa maneira. Mas nessa pesquisa aqui, houve uma forte associação do surgimento, do aparecimento, do agravamento da situação de saúde com traumas, mágoas, questões mal resolvidas com o passado. Então, além de afetar a nossa saúde, a gente precisa compreender que a falta de perdão
também tem o poder de estragar a nossa vida. Quando a gente guarda mágoas, quando a gente guarda ressentimentos, quando a gente não perdoa, não libera o ofensor, né, e fica ruminando aquelas questões mal resolvidas na nossa vida, nós ficamos de alguma forma aprisionados ao passado. Você fica preso naquele momento da sua vida em que algo de grave aconteceu e você não consegue viver bem o presente. Você não consegue projetar o seu futuro, porque de alguma forma aquilo te condicionou. Aquela mágoa, aquela ofensa, aquele trauma passado está de tal maneira, né, ali ligado à sua vida, às suas escolhas, às suas decisões, que você não consegue enxergar a vida senão através da ótica do trauma sofrido. E o que isso traz para a minha vida e para a sua vida? Muitas vezes, pessoas que guardam ressentimento são pessoas amargas, são pessoas desconfiadas, né? Você conhece gente assim, gente que foi ferido por uma amizade, um amigo, alguém que confiou e depois não consegue confiar em mais ninguém. Alguém que foi traído, foi traída, né? Tinha um relacionamento afetivo e já não consegue mais acreditar no casamento. Eu conheço pessoas assim, né? Pessoas que já não acreditam mais em relacionamentos afetivos porque foram magoadas, não acreditam que existem pessoas boas, né? A gente acaba, né, por conta dessa falta de perdão, desenvolvendo essa amargura com relação à vida. A mágoa, o ressentimento também nos toca, também quebra, tem essa capacidade de quebrar a nossa comunhão com o próximo, às vezes dentro da comunidade, dentro da igreja, e quando quebra a nossa comunhão, a nossa capacidade de se associar com o corpo de Cristo, você acaba perdendo também a capacidade de se associar com Deus. Impossível estar ligado a Deus e não conseguir se ligar aos irmãos em Cristo, é difícil. É como um ramo, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, e todo ramo que não estiver conectado à videira, né, não dá fruto, se seca, morre. E é isso que acontece quando a gente guarda ressentimentos no nosso coração. Mas é importante aqui nesse momento, né, antes da gente avançar, a gente definir algumas coisas para que não haja confusão. Há pessoas que têm sim uma dificuldade em perdoar porque não conseguem compreender o conceito, não conseguem compreender o que isso significa. Elas fazem confusão entre perdão e reconciliação, são coisas diferentes. Então deixa eu só gastar um tempo aqui para explicar um pouquinho, porque esse é o ponto central do texto que nós lemos aqui. Jesus está falando sobre a necessidade do perdão e da reconciliação para a vida cristã. Ele começa, e é importante a gente entender isso, né? Porque logo no início aqui do Sermão do Monte, Jesus ele vai chamar atenção para aquilo que é essencial, para aquilo que é mais importante. Como eu falei já em algumas mensagens anteriores, o Evangelho segundo Mateus, ele vai estar centrado em 5 grandes discursos de Cristo. Esse é o primeiro deles, o Sermão do Monte. E um desses 5 sermões de Cristo vai falar especificamente sobre esse tema aqui que a gente vai tratar hoje. Então é importante a gente entender aqui alguns conceitos que são importantes. Há pessoas que têm dificuldade em perdoar porque não conseguem compreender esse conceito. Então vamos lá, o que é perdão? Perdoar significa conceder remissão a qualquer ofensa ou dívida. Ou seja, perdoar é libertar ou liberar o ofensor de qualquer obrigação proveniente da falta. Exemplo, você pega um empréstimo bancário. Pegou um empréstimo bancário, você tem uma dívida. E a sua vida fica condicionada àquela dívida. É ou não é verdade? Para você dar um outro passo, a gente que é pobre, né? A gente que tem uma... Não somos pobres, né? Nós não somos pobres, né? Nós vivemos honesto, de uma forma honesta. Não somos ricos e milionários. Deus queira que Deus possa te abençoar para que você seja rico e milionário para a glória de Deus. Essa é a minha oração, né? Que amanhã alguém deposite 1 milhão na sua conta, ou que através do seu trabalho você seja próspero e abençoado. Essa é a minha oração pela sua vida, por mim, né? Mas vivemos de forma honesta. Então, quando você pega um empréstimo, a gente pensa bem antes de fazer isso, antes de tomar esse passo, porque a gente sabe que durante uns bons tempos, alguns anos, a nossa vida vai ficar condicionada àquela situação. Eu vi outro dia uma matéria, uma reportagem de uma família totalmente disfuncional, onde o pai daquela família, né, nem posso considerar isso como um pai,
ele contraiu uma dívida em nome do filho. Pediu para que o filho assinasse alguns papéis, o filho já era maior de idade, era uma relação muito tóxica, de agressão, ele batia na esposa, batia nos filhos, e num determinado momento, sob ameaças, ele obrigou o filho mais velho a assinar alguns documentos e contraiu uma dívida em nome do filho e pegou o dinheiro e desapareceu, foi embora. A matéria era em torno disso, né? Agora o rapaz tinha uma dívida que não tinha sido ele que fez, né? Mas ele tinha que pagar, a vida dele ficou condicionada, muito semelhante à nossa situação, né? Os pecados, a gente fala assim, poxa, mas como é que o pecado de Adão tem a capacidade de nos afetar até hoje? É exatamente isso que acontece, né? Foi o representante da raça humana contrai uma dívida e que agora condiciona a nossa vida, não é isso? E o que é o perdão? O perdão é quando o banco decide parar de te cobrar essa dívida. Talvez vendo a sua incapacidade de pagamento, o perdão da dívida, cancela. Não, olha, você não me deve mais nada. Então, quando a gente perdoa, o ato de perdoar parte então da parte ofendida, não é? O ofendido, ele pode decidir ou não cancelar aquela dívida, não cobrar mais aquela dívida. Agora, uma coisa que é importante a gente entender é que perdoar não é esquecer, o nome disso é amnésia, né? Você pode perdoar e continuar lembrando daquilo que aconteceu, e é importante que você lembre daquilo que aconteceu para que os erros não se repitam, né? Eu costumo dizer que perdoar é lembrar sem doer. Eu lembro daquilo que aconteceu, eu lembro daquela ofensa, eu lembro daquela traição, eu lembro daquela situação difícil que aconteceu no passado, e é importante que eu a traga viva na minha memória para que eu não repita escolhas erradas, para que eu não sofra novamente pelos mesmos erros, né? Porque errar é humano, reconhecer o erro é uma virtude, mas repetir sucessivamente o erro é burrice, né? Você sabe que aquilo ali te faz mal, então por que você vai insistir naquela situação? Então é importante, são como as cicatrizes, não é? Eu tenho algumas cicatrizes aqui, né? Tem uma cicatriz aqui, eu nunca lembro, só quando eu estou de frente para o espelho que eu consigo lembrar. Eu tenho uma pequena cicatriz aqui perto de um dos olhos, foi uma pedrada que eu levei de um amigo meu, né? E eu me lembro até hoje da situação, porque ela me ensinou uma coisa muito importante, né? Eu me lembro que nós estávamos brincando, olha que brincadeira parva, de atirar pedras uns nos outros. Que burrice, né? E a gente brincando ali, jogava pedra um dele de lá de longe, e aí ele atirou uma pedra, a pedra bateu no chão e veio direto no meu olho. Pau, sangrou, né? Na hora. Fiquei lavado em sangue. E eu me lembro até hoje, que naquele momento a minha mãe estava ali conversando com uma amiga, uma vizinha nossa, né? E era a mãe do outro menino, da outra criança. E quando eu me vi com o rosto lavado em sangue, eu cheguei para minha mãe chorando, desesperado. A minha mãe naquele momento manteve a calma, falou, calma meu filho, vamos lavar o rosto, né? Vamos ver o que estava acontecendo. E ali eu consegui me acalmar. Ela lavou e viu que não tinha sido a pedrada dentro do olho, mas ao lado. Mas naquele dia eu aprendi uma coisa importante. Depois que tudo passou, minha mãe falou, lembra daquilo que aconteceu? Eu quase desmaiei, eu quase morri naquela hora. Eu falei, meu filho está cego. Mas se eu entrasse em pânico naquela hora, você olhando para mim, como é que você ia ficar? Desesperado também, não é? Então eu mantive a calma, procurei manter a calma, e com isso você se acalmou também. Então eu aprendi uma importante lição naquele dia, me marcou. Esse dia me marcou, e quando eu olho para essa cicatriz, eu me lembro que nos momentos, né, difíceis da vida, alguém tem que ter a presença de espírito para manter a calma, trazer serenidade. Então é assim que eu procuro conduzir a minha vida familiar. Desvirtuei um pouquinho do assunto, mas só para dizer que as cicatrizes são importantes para lembrar da gente das lições importantes que a gente aprendeu com as quedas da vida, não é? Mas é lembrar sem doer. Se ainda dói, é porque você não perdoou, né? É muito difícil você falar com uma vítima de uma traição, vítima de abuso, né? A pessoa foi abusada na infância sexualmente, às vezes pelo próprio pai, pela própria mãe, por alguém da família. Você dizer para ela que ela tem que esquecer aquilo. Não, ela não tem que esquecer. Mas ela tem que ter a capacidade de viver com aquilo.
de libertar o ofensor, liberar aquele que lhe causou o mal, né? Não é ficar com aquele pensamento, ele vai me pagar. Quando você fica com isso, né, com esse tipo de pensamento, é sinal de que não houve perdão. Perdão é lembrar sem doer, né? E há algumas pessoas que não conseguem entender isso, né? Houve uma traição no relacionamento conjugal, e aí recentemente tivemos uma pessoa na nossa casa que estava no meio de um relacionamento, estavam ali desenvolvendo, já conhecia, as famílias já se conheciam, a coisa estava evoluindo, eles estavam aparentemente apaixonados, até que ela descobriu uma traição. Que difícil, né? Descobriu a traição, ficou arrasada. E qual foi o primeiro passo? Olha, eu quero todas as senhas, todas as palavras passe das suas contas de Facebook, porque eu quero saber de tudo, né? É uma reação natural, é uma reação normal, né? Mas depois de ler, depois de descobrir tudo que aconteceu, ela teve a capacidade do perdão. Olha, estou disposta a seguir, vamos seguir em frente, né? Foi um erro, foi algo que aconteceu, mas nós podemos avançar, né? Quando você perdoa, significa que você não quer mais cobrar aquela dívida. Vamos escrever daqui para frente e que esse erro não condicione o nosso relacionamento, mas, né, é claro que a confiança vai se conquistando aos poucos, não é isso? Perdoar não significa confiar de imediato, né? Isso é reconciliação. Aí é outra coisa que a gente precisa compreender. O que é então reconciliação? Reconciliar significa restaurar a amizade, restaurar a confiança que foram perdidas. E quando eu decido me reconciliar, a reconciliação acontece quando o ofensor muda de atitude. Entendeu a diferença? Conseguiu compreender? O perdão vem do ofendido. É quando o ofendido decide cancelar a dívida. A reconciliação é o passo do ofensor. Quando o ofensor decide mudar para que aquele relacionamento, para que aquela ferida não volte a acontecer. E um exemplo maior disso a gente tem lá na cruz do Calvário, né? Um exemplo de perdão e reconciliação. Na cruz do Calvário, o que Jesus diz para mim e para você, para todos nós, né? É uma oração que ele faz enquanto ele está ali crucificado, prestes a render o seu espírito. O que ele diz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E antes de morrer, Jesus diz o quê? Está consumado, está pago. A dívida deles está paga, não é isso? Mas o ato de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário faz com que toda a raça humana seja salva? Não. Naquele momento, na cruz do Calvário, a oração de Cristo por mim e por você dizia o seguinte: olha, o perdão de Deus está acessível a todos vocês. Mas qual é a chamada do Evangelho? A chamada de reconciliação com Deus. Mas arrependei-vos dos vossos pecados. Não é isso? Para que haja reconciliação entre nós e Deus, para que haja salvação, Deus já fez a parte dele. A dívida está paga e o perdão está acessível. Mas para que haja salvação, há necessidade de que a parte ofensora se reconcilie através do arrependimento e da mudança de vida. Não é assim que acontece? E é assim que acontece com os nossos relacionamentos também. O texto que a gente leu hoje aqui fala dessa necessidade de perdão e de reconciliação. E como a gente tem visto aqui, né, nesse Sermão do Monte, que é essa descrição mais completa do cristianismo, se você quiser conhecer, se deseja conhecer o verdadeiro cristianismo, você tem que estudar aqui o Sermão do Monte. E nós vimos que nas mensagens anteriores, Jesus ele começa falando sobre o quê? Sobre o caráter cristão. Nas bem-aventuranças ele está falando sobre as características de um verdadeiro cristão. Quando ele fala do sal e da luz, ele está falando sobre o impacto que o cristão pode exercer no mundo. E nós vimos na semana passada que Jesus agora, nesse momento aqui, depois de falar desse impacto, ele começa a falar então do comportamento. Há necessidade, você foi salvo, né? Jesus te salvou,
você faz parte do reino de Deus, há necessidade de uma mudança de vida. É ou não é verdade? Dizer que você agora reconhece Deus como Pai, dizer que você faz parte da família de Deus, mas não mudou nada na sua vida, é porque você não foi salvo, você não conseguiu compreender o Evangelho. É tão simples quanto isso. Então Jesus aqui está dizendo que aqueles que foram salvos pela graça, aqueles que fazem parte do reino, devem demonstrar essa salvação através de uma mudança de vida. E ele vai usar aqui, a figura dos escribas e dos fariseus, não é isso? No capítulo 5, no versículo 17, ele vai dizer para mim e para você: olha, venham, bem-aventurados vocês, bem-aventurados quando vocês tiverem esse tipo de caráter, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Agora há necessidade que vocês sejam diferentes dos escribas e fariseus. É isso que Jesus diz aqui. Há necessidade de um comportamento diferente, porque os religiosos do tempo de vocês, é o que Jesus começa a dizer aqui, são pessoas que aparentemente, eles aparentam ser santos, mas na verdade eles não são. Não pensem que eu vim mudar as coisas. Ele diz aqui no versículo 17, eu não vim revogar, eu vim para fazer cumprir. Pois digo, versículo 20, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. E aí Jesus então aqui, o que ele está fazendo? O que ele está querendo dizer com isso aqui? Nos dias de Jesus, havia esse grupo de religiosos chamados fariseus, que se diziam os verdadeiros guardiões da santidade. Eles se apresentavam como os verdadeiros servos de Deus. Era assim que eles se apresentavam. Os fariseus se achavam melhores do que os outros homens, porque eles tinham um conhecimento que os outros homens não tinham. Eles tinham uma santidade que os outros homens não tinham a capacidade de ter. E aqui cabe um alerta, Aqui cabe um parêntese. Quando você... E existem pessoas, existem grupos de pessoas, existem igrejas, existem indivíduos que declaram isso de si mesmos, que eles são os verdadeiros guardiões, da vontade, da santidade, e quando você encontra... Eu tenho até medo de gente assim, E há pessoas assim nas igrejas, há pessoas assim na nossa casa, na nossa família, há pessoas que se colocam como a palmatória do mundo. Você já conheceu pessoas assim? Eu já conheci, E são pessoas que estão sempre dispostas a apedrejar os pecadores. Quando você tome cuidado com esse tipo de gente. Eles aparentam santidade, mas na verdade eles não conhecem a essência do Evangelho. E assim eram os fariseus. Os fariseus, eles sabiam, eles contabilizavam o número de leis e ordenanças que havia no Antigo Testamento. Segundo os fariseus, a lei compreendia 248 ordens e 365 proibições. Eles tinham isso contado, sabe por quê? Porque os fariseus competiam entre eles para saber qual deles conseguia obedecer mais leis. 248 ordens e 365 proibições. Então eles comparavam. E aquele que obedecia mais leis e ordens, isso aí era considerado o melhor, o mais santo entre os fariseus. E há pessoas hoje assim. Há pessoas hoje que são capazes de rezar muito. E eu me lembro quando eu pertencia ao catolicismo romano, tinha o rosário. Quem sabe o que é o rosário? O terço. O terço é um terço do rosário. O rosário é tipo um cordão enorme, cheio de contas. E ali você tem que ficar rezando Ave Maria, 10 vezes Ave Maria. Aí depois você reza um Pai Nosso. E aí depois você tal. E aquilo ali leva um tempo até você terminar E há pessoas que têm essa capacidade de fazer longas orações. Há pessoas que vão à missa toda semana, há pessoas que vão à igreja todo domingo, tem essa rotina, esses rituais, fazem sacrifícios em nome da fé. É gente que vai peregrinando daqui até Fátima de joelhos, que sobe a escadaria da Igreja da Penha lá no Rio de Janeiro, uma escadaria enorme. Há pessoas que têm a capacidade de fazer sacrifícios, fazem jejuns, vigílias. São pessoas que cumprem regras da tradição religiosa, são pessoas que mudam a maneira de se vestir, mudam a maneira de falar,
E a gente, eu falo isso com a Fabiana, né? Tem gente que eu acho chato demais, porque ela adquire um hábito chato, de falar de uma maneira chata, né? Vai falar contigo e até, posso, irmão, eu quero dizer nesta hora. Gente, dá vontade de falar assim, fala normal, irmão. Fala normal, fala direito, fala com a tua voz mesmo. Tem gente que quando prega, né? Prega assim, diferente, usa uma voz até diferente para pregar, né? Como se aquilo conferisse, sei lá, alguma santidade, não sei, né? Mas existem hoje pessoas que são capazes de fazer isso tudo, mas terminam de orar, saem da igreja, mas não são capazes de amar, não são capazes de perdoar, não são capazes de tolerar as falhas do próximo, são péssimos vizinhos, são péssimos pais de família, mães, são péssimos. A casa é um inferno, às vezes está aqui na igreja, né, e na igreja parece que é uma coisa maravilhosa, mas na verdade é tudo aparência. Vale a pena? É isso que Jesus está dizendo aqui. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, porque os escribas e fariseus ficam-se pelas aparências. Vocês têm que ir além. Jesus aqui ele não tinha um conflito com as cerimônias. O conflito de Jesus não era com as regras, não era com as leis, porque Jesus sabia, ele diz aqui, não pensem que vim revogar a lei. Há necessidade, a vida cristã, né, nós vivemos pela graça, mas há necessidade de mudança e transformação. Então Jesus está dizendo para mim e para você aqui que o conflito dele não era com as leis e com as regras, não era com os mandamentos. Olha, uma vez salvo, você não tem que rasgar os 10 mandamentos. Claro, você foi salvo, eu fui salvo pela graça, né? Jesus já morreu por mim na cruz, então eu posso sair daqui da igreja hoje e matar alguém, né? Não é assim que funciona. O que Jesus está dizendo aqui é o contrário. Não, há necessidade de viver uma vida em conformidade com a fé que você professa. Se a sua vida, se a sua conduta, se o seu comportamento não está de acordo com a fé que você prega, isso é hipocrisia e você é como um escriba e um fariseu. Se a sua justiça não exceder, não for além, quer dizer que você não faz parte do reino, você precisa de transformação e precisa de mudança. O confronto de Jesus não era com as regras e com as cerimônias, mas era com a falsa interpretação dos fariseus. E é por isso que Jesus começa dizendo aqui, versículo 21, ouviste o que foi dito pelos antigos, mas eu vos digo diferente. Jesus não está aqui, parece que ele está mudando a lei, né? Não, na verdade, o que Jesus está fazendo aqui é, olha, vocês ouviram como os fariseus interpretam esse versículo, mas eu quero dizer para você qual é a interpretação correta. A interpretação correta é essa, ou seja, o que Jesus está dizendo aqui nesse momento inicial, quando ele começa a falar, e ele vai pegar aqui alguns exemplos de leis do Antigo Testamento que os fariseus interpretavam errado, e a maneira correta como nós cristãos devemos interpretar, ele diz aqui, começa dizendo, ouviste o que foi dito, vocês não ouviram? Não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. O que Jesus está dizendo aqui para mim e para você? O que Jesus está dizendo aqui, no entendimento limitado de um fariseu, né? Quando o fariseu lia essa lei do Antigo Testamento, ele dizia o seguinte, o fariseu ensinava o seguinte, e ele vivia dessa forma, era assim que um fariseu vivia. Ele dizia o seguinte, se alguém te ofender, se alguém te magoar, você pode fazer tudo contra aquela pessoa, desde que você não a mate. Porque pecado é o homicídio. Está escrito, não matarás. Então, se alguém me ofender, eu posso caluniar aquela pessoa. Eu posso odiar essa pessoa. Eu posso até desejar o mal para aquela pessoa. Mas desde que não seja eu a puxar o gatilho, está tudo bem. Era esse o pensamento do fariseu. E é esse o pensamento de muitos religiosos. É esse o pensamento, às vezes, dentro de muitas igrejas. E esse pensamento está tão presente dentro de algumas igrejas,
que até naquilo que a gente canta, às vezes isso se manifesta. Tem alguns louvores que se cantam por aí, né? Que tem até um toque de desejo de vingança. Meu Deus. Contra as pessoas, contra aquele que te fez mal, ele vai pagar, né? Meu Deus, será que é isso que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando o contrário. O que Jesus ensina para mim e para você, e a primeira coisa que eu quero que você guarde no teu coração nessa manhã, é que odiar, alimentar mágoas, ter sentimentos malignos em relação a qualquer pessoa é idêntico ao homicídio. É isso que Jesus está dizendo. O que ele diz para mim e para você, o que Jesus está dizendo aqui, isso é muito forte, o que ele diz é que existe um outro tipo de homicídio que é muito pior do que a destruição física da vida de alguém. Existe um tipo de homicídio que é matar alguém em vida. E esse tipo de homicídio, ele é pior porque ele traz dano a mim, que mato, e àquele que morre em vida. O que eu quero dizer com isso? Existem outras maneiras de matar alguém sem ser puxando um gatilho. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Olha, eu vos digo que aquele sem motivo se irá, aquele que proferir um insulto, aquele que chamar tolo. O que Jesus está dizendo aqui é que existe uma maneira de matar a alma do teu semelhante, que aos olhos de Deus é equivalente ao homicídio real. Como é que a gente faz isso? Destruindo a reputação de alguém, espalhando boatos sobre alguém. A gente vive num tempo hoje onde recebemos notícias no nosso telemóvel, vamos lá nas redes sociais, e às vezes a gente divulga informações tão sem critério, né? E quando a gente faz isso, a gente não sabe que estamos contribuindo para a destruição da vida de alguém. Tem uma música que as crianças ouvem lá, e de vez em quando a Luísa vem mostrar, né? Algumas músicas, não é louvor não, gente. Nossa, as filhas do João não ouvem só louvores. Não ouvem só louvores. É importante que ouçam outras coisas também. É importante lá em casa, eu estimulo que leiam outras coisas, né? A gente lá em casa tem um círculo do livro, né? Temos ali o nosso acordo, pelo menos é esse, né? Eu estou seguindo o nosso acordo, né? Estou seguindo o nosso acordo. Vai bem também, né? A gente está tentando estimular as crianças nesse hábito da leitura, né? E a Luísa está lendo um livro agora que é A Mão do Diabo, né? É um livro secular, gente, mas traz alguns conceitos importantes, né? Traz algumas informações, e é importante que a gente leia, ouça outras coisas. E tem uma música que ela outro dia veio me apresentar, uma tal de Glória Groove, né? Ela veio me apresentar, veio me mostrar aquela música, que é uma crítica a esse tempo em que a gente vive, onde as pessoas estão ávidas por ver a queda das outras pessoas. E aí o contexto da música é mais ou menos esse, fala, né? Que eu vou te convidar para você ver a minha queda, porque na verdade vem aplaudir, né? Porque a minha queda, eu sei que aos seus olhos é melhor do que o meu sucesso, né? E a gente vê isso nos dias de hoje, né? Vivemos nesse tempo onde a gente consegue comparar a nossa vida com a vida do outro de uma forma tão fácil. Antigamente não tinha isso. No meu tempo, o máximo que a gente sabia, e muito mal, era da vida do vizinho ali da porta, né? Da coisa que aconteceu na nossa rua, né? Hoje em dia você consegue saber dos escândalos que acontecem do outro lado do mundo, e somos uma geração ávida pelo escândalo, e a gente não tem critério às vezes em destruir a reputação de alguém e matar pessoas em vida. Isso é muito grave. O que Jesus está dizendo para nós é que esse tipo de homicídio é grave. De que outras maneiras a gente é capaz de matar alguém em vida? No meio da família isso acontece, né? Gente, houve uma ocasião, houve um momento lá na nossa casa, né? E na nossa educação lá com os filhos, às vezes a gente perde a cabeça, né? E aí houve uma situação lá que a Fabiane virou para a Luísa e falou assim: a vontade que eu tenho de te esganar. Foi uma situação lá que aconteceu, né? Aí a Luísa ouviu aquilo e falou assim: esganar? O que é isso? Aí ela foi no dicionário para ler o que era esganar. Esganar é enforcar, né? Aí a Luísa voltou escandalizada. Mãe, você disse que ia me esganar, você sabe o que isso significa? São palavras que às vezes a gente diz em determinados momentos, e
pais em relação aos filhos, filhos em relação aos pais, marido em relação à esposa. São palavras descuidadas, que às vezes a gente utiliza e que tem essa capacidade de matar alguém em vida. A gente tem que ter esse cuidado. Nos nossos relacionamentos interpessoais, né? Quando a gente guarda mágoa, quando a gente guarda rancor e não dá direito ao outro de se retratar. Tem pessoas que são assim, dizem: comigo é uma vez só. Pisou no meu calo, olha, eu corto logo. Fulano morreu para mim. Tem gente que vive assim e você não percebe, e você se esquece que quando você mata alguém no seu coração, uma parte de você morre junto. Sabe por quê? Porque aquela pessoa, né, que você quer cortar da sua vida, ela passa a ser para você um fator limitador. Como assim, João? Você quer matar aquela pessoa, né? Mas você sabe que ela ainda está por aí. Então, você é convidado para uma festa. Aí você diz assim: fulano vai? Então não vou. Você morreu um pouco. Está deixando de viver, né? Fulano vai estar lá? Não, então não quero saber, não estarei presente, não vou participar. Você está morrendo aos poucos. Você está limitando a sua vida. Você está deixando de viver. Matar alguém em vida é prejudicial para quem você mata e para você mais ainda. E a gente precisa entender isso. Houve uma frase que eu li um tempo atrás do Robert Miller, que ele diz o seguinte: perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. A gente tem que ter essa capacidade, é o que Jesus está dizendo aqui. Quando você sequestra alguém no teu coração, você não está percebendo que, na verdade, a pessoa que está sequestrada é você. Ele está dizendo aqui, né, se você sem motivo se irá, se você proferir palavras contra o seu irmão, se chamar alguém tolo, você é que é sujeito ao fogo do inferno. É você que está guardando aquilo no teu coração. A tua vida vai se transformar no inferno. Ele diz para mim e para você também, a segunda coisa que eu aprendo aqui no versículo 23, 24: pois se ao trazeres a oferta ao altar, né, se você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, né, não ofereça, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e depois você volta para trazer aquela oferta e apresente ela a Deus. O que Jesus está dizendo para mim e para você aqui é que quando há uma ofensa, não importa quem tem razão, o importante é resolver a questão, é resolver o conflito. Você conseguiu perceber o que está escrito aqui? Vamos voltar aqui para você perceber. Olha, versículo 23. Se, pois, eu vou ler devagar: ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa, ou seja, o que Jesus está dizendo: olha, você se lembrou que o teu irmão tem um problema. Você não tem um problema com ele. É ele que tem um problema com você. É ele que de alguma forma, sei lá, decidiu te cortar da vida dele. E você lembrou disso. Você foi trazer ali a tua oferta, porque a gente lê muitas vezes errado esse texto, né? A gente lê como se, né, eu fui o causador do problema. Não, o texto está dizendo aqui que o outro foi o causador do problema. Foi ele quem causou, não foi você. Aí Jesus está dizendo, aí você se lembra disso. Que aquela pessoa ali, ela tem alguma coisa contra você que às vezes você nem sabe o que é. Antes de trazer a tua oferta, vai lá e procura saber o que aconteceu. Vai lá e toma a iniciativa, toma a atitude de quebrar esse gelo, de derrubar esse muro, né? Porque um fariseu, ao ouvir Jesus dizendo aqui os versículos 21 e 22, né? Jesus estava dizendo aqui, olha, não, você fariseu, acha que se alguém te ofender, desde que você não mate, está tudo certo. Você pode difamar, você pode caluniar, você pode odiar aquela pessoa, desejar o mal para ela. E Jesus está dizendo, não, é mais sério do que isso. Se você desejar o mal, é igual ao homicídio. Você não pode agir dessa forma. Aí o fariseu, ouvindo isso, ele podia pensar assim, bom, então tá bem, né? Então, desde que eu não pronuncie palavras ofensivas, e desde que eu controle os meus pensamentos para não pensar o mal, tá tudo bem. Aí Jesus vai mais a fundo, Jesus vai mais além. Ele está dizendo, mesmo que alguém lhe tenha ofendido, não espere o outro agir
tome você a iniciativa do perdão. Tome você a iniciativa da resolução do problema. Como é que isso funciona na prática? Numa briga de casal, quem é que deve tomar a iniciativa da resolução do conflito? Quem é que deve tomar a iniciativa? É o crente. Quem não toma a iniciativa é o não crente. Você é o cristão ou o não cristão na sua casa? Quando acontece uma dificuldade entre pais e filhos, quem é que toma a iniciativa de resolver o problema? É o crente. Num problema lá que acontece no seu ambiente profissional, uma desavença profissional, quem é que deve tomar a iniciativa? É o crente. Tinha um pastor conhecido meu, que eu sei que ele fazia isso como chantagem emocional, né? Mas funcionava. Quando a gente ia combinar qualquer coisa, ou ia, né? Aí ele falava assim: olha, João, então, ou eu te ligo ou você me liga, tá? Pra gente combinar essa situação aí, mas o mais humilde vai ligar primeiro. Então era uma competição de quem era o mais humilde, né? E funcionava, era uma pressão que funcionava, mas na verdade é isso que Jesus está dizendo aqui, que no mal entendido entre irmãos, é o mais humilde quem tem que tomar a decisão de reparar aquela situação. A resistência em procurar alguém para resolver um conflito demonstra falta de humildade. E a falta de humildade é dos maiores empecilhos para Deus agir na nossa vida. Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, Tiago diz para mim e para você o seguinte: mas ele concede maior graça, pois isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quando nós desenvolvemos essa atitude de tomar a iniciativa na resolução dos conflitos, existe uma bênção, uma graça especial que Deus derrama sobre a nossa vida. E é isso que Jesus está dizendo aqui, que quando eu tenho essa capacidade, não é o que ele está dizendo aqui no versículo 24, deixa a tua oferta, vai, conversa lá com o teu irmão, tenta a reconciliação com ele, e depois traz a tua oferta, então aí sim, a sua oferta será aceita por Deus. Na nossa adoração, né, a nossa entrega, nesse nosso momento aqui de louvor e de adoração, nos nossos momentos individuais de oração, a nossa adoração, ela não será aceita por Deus, é o que Jesus está dizendo aqui, e o nosso culto, esse nosso momento não tem valor nenhum, se você vem a esse lugar guardando mágoa, rancor ou inimizade no seu coração. É o que ele está dizendo aqui. E para terminar, para concluir, nos versículos 25 e 26, ele diz para mim e para você: entra em acordo sem demora. Não espere. Né? Vai lá com o teu adversário enquanto você está com ele a caminho. Né? Antes que o adversário te entregue ao juiz, o juiz ao oficial, e para que seja recolhido à prisão, em verdade vos digo que não sairá de lá até que pagues o último cêntimo. O que Jesus está dizendo aqui é que aquele que vive dessa forma vive mal. Vive uma vida condenada. Vive uma vida amargurada. E não é esse tipo de vida que ele quer para os seus filhos. Quando o assunto é perdão, quando o assunto é reconciliação, quanto mais o tempo passa, pior a coisa fica. Então, resolva logo esse assunto. Resolva logo essa questão, não deixe para amanhã. É que nem comida estragada dentro da geladeira, né? Meu Deus. Às vezes a gente vai lutando para resolver o problema, né? Quem gosta de limpar a geladeira? Adoro. Eu não gosto. Mas começa a cheirar mal, né? Até que a gente fica assim: o que é que está cheirando mal aqui dentro? Às vezes a gente nem sabe. É tanta coisa podre, estragada ali, né? Que a gente nem sabe dentro do nosso frigorífico. E na nossa alma é assim. Às vezes a gente fala assim: eu vou deixar o tempo passar. O que Jesus está dizendo aqui: entre em acordo sem demora. Não deixe o tempo passar, porque as coisas tendem a piorar. Não é o que ele diz aqui? Entra sem demora, porque senão o adversário te entrega ao juiz, o juiz ao oficial, o oficial te lança na prisão, e você é uma gradação, né? Isso é uma gradação, é uma figura de linguagem, uma figura de estilo que Jesus está usando aqui para dizer que as coisas só tendem a piorar quando você retém aquilo que deveria liberar. E nessa manhã diante da mesa do Senhor, é talvez a maior oportunidade que a gente tenha hoje aqui de fazer um autoexame, uma autoanálise, não é? Sim. Jesus diz que esse momento aqui, esse momento da partilha, é um momento de relembrar. Relembrar o quê? Relembrar a obra da cruz. E a obra da cruz fala sobre o quê? Perdão
e reconciliação. Você tem que se reconciliar com o teu passado. Você tem que liberar aquele que você está aprisionando. Você tem que virar a página na tua vida. Você tem que voltar a confiar. Você tem que voltar a amar. Você tem que voltar a viver. E esse é o convite do Evangelho. Uma nova vida agora em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé nessa manhã? Vou pedir aqui a ajuda da Isabel, da Fabiane, para distribuir os elementos da Santa